Então, pessoal, hoje a gente vai iniciar finalmente a patologia. Então, a gente vai ver um pouquinho do que é a patologia e vamos entender os mecanismos de adaptação e vamos já entrar na parte de mecanismo de lesão celular, que é a nossa outra aula, a parte de lesão, só que a gente vai ver a parte de lesão no nível macro. Então, a gente já vai iniciar hoje a parte no nível micro, certo? Então, a gente vai ver o que é a definição, os mecanismos de ação e os tipos de lesão, os mecanismos de adaptação, né? Hipertrofia, hipotrofia, hiperplasia, hipoplasia, aplasia, displasia, metaplasia. E vamos finalizar com os mecanismos de lesão celular, que é o que é mais complexo. Então, a patologia ela vem do grego pathos, que significa doença ou sofrimento, e também do logos, que significa estudo ou doutrina. Ou seja, patologia é o estudo das doenças. Então, a patologia é a ciência que estuda a causa das doenças, os mecanismos que as produzem e as alterações morfológicas e funcionais que essas doenças vão apresentar. Ou seja, investiga as alterações fisiológicas, anatômicas, histológicas e citológicas causadas por determinada doença. Então, todos nós somos formados por sistemas, quando a gente vai diminuindo nessa hierarquia, que são formados por órgãos, formados por tecidos, que são formados por unidades celulares funcionais, que são as menores unidades que formam a vida. Então, essas células possuem estruturas e organelas que são ricas em macromoléculas fundamentais à vida. Então, para que a gente tenha uma patologia, a gente precisa que afete desde o nível molecular até que a gente tenha os sinais e os sintomas no nível macro, tá? Com o organismo como um todo. Então, é importante que vocês saibam o conceito de saúde e de doença, né? O conceito de saúde, ele é uma adaptação do organismo ao ambiente físico, psíquico ou social em que o indivíduo ele se sente bem, ou seja, ele não tem sinais, nem sintomas ou qualquer alteração orgânica evidente, enquanto a doença é um estado de falta de adaptação ao ambiente físico, psíquico ou social, no qual o indivíduo se sente mal e apresenta sintomas ou alterações alterações orgânicas evidenciáveis. Então, na patologia, a gente se depara bastante com esse intermédio entre a saúde e a doença, em que a diferença entre a saúde e a doença vão ser definidas, né? Era para ter lido antes, mas tudo bem, dá certo. Mas aí, o que são esses sinais e sintomas que a gente fica repetindo, né? Sinais é aquilo que a gente consegue visualizar, que a gente consegue ver. O paciente, quando ele chega até nós, é aquilo que a gente já consegue ver. Um paciente com alguma alteração hepática, né? Com acúmulo de bilirrubina, a gente já vê a cor amarela nos olhos, palma das mãos, né? Então, a gente já consegue ver isso. Se ele tem vários eritemas, né? Eczemas na pele, a gente também consegue visualizar. Isso são os sinais, aquilo que é visível. E os sintomas? Os sintomas serão as queixas apresentadas pelo paciente em relação ao que ele está sentindo. Se uma pessoa está com enxaqueca há uma semana, mas ela está medicada, ela chega lá e diz: doutor, estou com essa enxaqueca já faz uma semana, e se eu não medicar, ela não passa. Você está vendo, está percebendo aquela dor de cabeça, principalmente se ela estiver medicada no momento? Não, mas ela está lhe revelando que ela já está há 7 dias com aquela enxaqueca que só para através do uso de medicação. Então, isso é um sintoma, é o paciente que relata: eu estou com uma dor nas costas absurda, dói para sentar, dói para levantar, dói para tudo. Você está vendo alguma alteração na coluna do paciente, que nem sempre vai haver, tá? Com esse tipo de dor? Não, mas ele vai lhe relatar o que ele está sentindo, certo? Oi. Laboratório não. Sinal quando o resultado do exame, né? É um sinal clínico que a gente fala, sinal clínico. Então vamos aqui, ó. A patologia ela vai ser determinada por alguns termos que é importante que vocês conheçam. O que é a etiologia de uma patologia, né? Vai ser o estudo das causas daquela doença. Então, por exemplo, no caso da Covid, qual é o agente etiológico? SARS-CoV, né? Coronavírus é o agente causador da doença. Qual é o seu mecanismo patogênico, né? Quais são os mecanismos que ele causa a doença do indivíduo? Então, a gente sabe que ele atua no corpo através da alteração do parênquima. Então, ele vai causar danos porque ele vai alterar o parênquima pulmonar, certo?
E aí a gente tem alguns termos importantes dentro desse processo de compreensão do processo fisiopatológico. Então, por exemplo, a anatomopatologia vai estudar as lesões desde o nível microscópico até o nível macroscópico. Então, quando a gente observa as lesões causadas, né, do nosso exemplo, do coronavírus, o principal é o processo inflamatório. A gente lembra que o coronavírus, na época, saía muito que ele causa uma tempestade de citocinas inflamatórias. Então, a lesão principal causada no parênquima, ela deriva do processo inflamatório acarretado pelo vírus, tá? E aí a gente começa a estudar a fisiopatologia, que são as alterações funcionais desencadeadas por todos esses processos. Então, quais são os órgãos que vão ser afetados a partir da inflamação que altera esse parênquima? Os pulmões. Se eu tenho isso, o que é que vai afetar? O indivíduo ele não consegue respirar de forma eficaz. Então, as trocas gasosas ficam prejudicadas. Então, aquilo que o sistema efetua não está sendo mais desempenhado de forma eficaz. Então, a gente tem que avaliar isso dentro da fisiopatologia. E aí, a partir disso, faz-se a propedêutica, a semiologia, que é só no próximo semestre que vocês vão entrar nisso, né? Que vai ser o estudo dos sinais e dos sintomas, e a partir disso se define o diagnóstico e o tratamento. No caso da infecção pelo coronavírus, o diagnóstico vai ser a COVID e o tratamento vai ser principalmente para dirimir a falta de ar, diminuir o processo inflamatório, tudo isso para tentar eliminar o vírus, tá? Aqui é basicamente a mesma coisa, só para reforçar os conceitos. Temos que entender a etiologia, então nós podemos ter vários agentes etiológicos causando doenças, por exemplo, que afetem o fígado. Então eu posso ter consumo exacerbado de bebidas alcoólicas, eu posso ter infecções virais, hepatite, eu posso ter, né, alterações metabólicas que alteram o fígado através da esteatose hepática, como obesidade, né, a diabetes. Eu posso ter uso de substâncias que vão causar dano hepático, até mesmo paracetamol, né, que tem aqueles estudos que mostram que o uso em excesso pode causar dano hepático. Nós temos doenças autoimunes, que o próprio organismo do indivíduo ele vai atacar aquele fígado. Então, nós temos várias causas que podem afetar um mesmo órgão, um mesmo sistema, tá? E aí, como a gente vê a patogenia? Vai alterar todas as funções do fígado. O fígado é um órgão essencial para a nossa sobrevivência, né? Ele faz a limpeza de tudo, produz moléculas essenciais para o nosso organismo. Então, compreender o que acontece a nível micro e macromolecular vai favorecer que a gente escolha o melhor fármaco para atuar sobre essa doença. Então, a gente vai observar, né, faz ali um ultrassom, outro tipo de exame, para checar se tem alguma lesão hepática, se tem um acúmulo de gordura, né, no fígado, que isso vai nos causar alterações funcionais. Então, ele para de funcionar direito. Se ele para de funcionar direito, a gente tem aquele acúmulo, né, de líquido abdominal, tem aquele inchaço. Vocês veem aqui que são os sinais dos sintomas. Tem alteração na concentração da bilirrubina, tá? Podem ter alterações vasculares também, e a partir disso vai se definir a propedêutica. Então, se eu tenho uma alteração no fígado, seja causada por qualquer um desses agentes etiológicos, eu posso ter alteração na albumina. A albumina é que faz todo o controle, né, da pressão coloidosmótica. Se tiver esse descontrole, a gente não tem mais aquelas estabilizações nas forças de Starling. Então, vai ter essa saída de líquido, vai ter esse edema sendo formado. Também é ele quem produz os sais biliares, né? A vesícula vai só armazenar. Então, a gente vai ter prejuízo na digestão, vai ter acúmulo da bilirrubina, por isso essa coloração amarelada. A gente vai ter um prejuízo na produção de citocinas, então a nossa defesa imunológica fica prejudicada. O indivíduo ele tem tendência a adquirir outras infecções. Então, tudo isso pode ser derivado de cada um desses agentes etiológicos aqui. Então, a gente precisa compreender cada um deles. Aqui no nosso estudo, a gente vai ver de modo geral. O objetivo nesse semestre é que vocês tenham contato com a patologia geral. No próximo semestre que vocês vão introduzir a semiologia, vocês vão ver que toda semana vai ter um sistema, né? Semiologia abdominal. E aí vocês começam a ver a fisiopatologia das principais doenças que afetam o trato gastrointestinal, certo? E aí vai ficando mais específico.
Mas nesse momento, o nosso objetivo é o quê? Ver a patologia geral, que vai estudar os aspectos comuns a diferentes doenças, as reações básicas das células frente às agressões. E nós temos, obviamente, que vocês vão ver mais no próximo semestre, a especial ou sistêmica, que vai estudar as doenças de um determinado órgão ou sistema de forma mais específica. Então, bem no começo do curso, a gente tinha, ainda no terceiro semestre, uma semana para doenças articulares. A gente ia ver tudinho das doenças articulares, que não era o momento, tá? Que era muito antes da semiologia. Tinha uma semana para as patologias causadas por violência. Aí tinha atropelamento, facada, tiro, tinha tudo isso, eu dei todas essas aulas, mas também não é o momento, é lá na frente, lá no final, quando estiver vendo isso. Então agora o objetivo é o geral, tá? Então, basicamente, a patologia analisa desde o surgimento da doença até as suas consequências em todos os níveis, tá? Micro e macroscópico. Portanto, é importante compreender que uma pessoa, quando apresenta algum sinal ou sintoma clínico, significa que ela já sofreu uma lesão e que ela teve início a nível molecular e foi expandindo seus danos até o sistema. Aquela figurinha que eu mostrei lá no início, as macromoléculas, célula, tecido, órgão, sistema e o organismo completo, lembra? Para que a gente tenha um sinal e um sintoma no indivíduo, a gente começa com a lesão a nível molecular, mas ela vai expandindo, é aí que chega a causar a lesão, tá? Então nós temos aqui vários tipos de agentes agressores, tá? Ele vai chegar e vai atuar sobre a célula e ele pode danificar o quê? Pode danificar o material genético, tá? Seja o próprio cromossomo, seja o DNA, sejam os nucleotídeos que formam esse DNA, como por exemplo uma radiação vai atuar a nível mais reduzido ainda, né? Mais microscópico ainda. Pode ser que afete aqui as proteínas, podem ser a nível de membrana, ou pode ser os aminoácidos que formam uma proteína, ou uma proteína específica, tá? Pode favorecer aqui a destruição, aqui é uma célula vegetal, a destruição de uma parede celular, né? Então, destruindo essa parede celular, vai degradar os seus componentes, a célula fica mais suscetível à infecção, porque isso também, patologia, não é só para seres humanos, né? É para qualquer organismo. Então, tudo isso vocês veem que afeta desde o nível molecular e vai aumentando. Macromolécula, moléculas complexas, células e assim sucessivamente, tá? Então, a gente tem o quê? De uma lesão localizada, a gente passa a ter uma lesão sistêmica, tá? À medida que isso vai expandindo. E essas alterações, elas podem ocorrer através de mecanismos de ação dos agentes agressores que atuam de forma direta ou de forma indireta. A ação direta ocorre por meio de alterações em moléculas que se traduzem em alterações morfológicas de determinado tecido ou órgão, gerando uma lesão e deixando o paciente doente. Então, ele altera diretamente. É o próprio vírus que vai lá e causa a lesão tecidual. Qual é a indireta? É o que vocês já viram de cabo a rabo, né? É a nossa própria reação imune. Processo inflamatório vai acontecer por intermédio das células de defesa, que vão produzir um estado de adaptação, neutralizando e eliminando o agressor. No entanto, também pode gerar uma lesão pelo processo inflamatório, desencadeado pelo sistema de defesa do corpo. Então, a gente tem lá os sinais cardinais. As doenças autoimunes também podem favorecer a ocorrência de mecanismos de lesão indiretos. Então, ou é diretamente ele mesmo ataca, ele interage lá com receptores de membrana e desencadeiam lesões dentro dessa célula, ou pode ser indireto pela própria resposta do nosso organismo. Então, basicamente, nós temos 5 tipos de lesões celulares, tá? Mas essas 4 aqui são as principais. Essas lesões por inervação são muito raras, tá? Então, nós temos lesões celulares, lesões do interstício, lesões da circulação e lesões da inflamação. Essas lesões celulares, elas podem ser letais quando uma lesão celular é letal, quando ela gera ou a morte da célula por necrose ou por apoptose, tá? Ou ela pode ser não letal, vai alterar o metabolismo dessa célula, mas a célula ela consegue se adaptar e retornar ao seu estado basal, mas vai causar uma lesão, que pode ser reversível ou pode ser irreversível, quando gera a morte da célula.
Temos também lesões que podem acarretar na destruição da matriz extracelular dessas células, tá? Que a gente sabe que a matriz extracelular, principalmente no tecido conjuntivo, né? E suas mais derivadas formas. Se a gente altera a matriz extracelular, a gente altera a função desse tecido, tá? Não são só as células que são funcionais, a matriz também tem a sua função. Então, fibras elásticas, colágenas, reticulares, elas podem sofrer alterações, portanto, podem sofrer alteração de função, podem sofrer depósito de cálcio, que é o processo que a gente chama de calcificação. Tudo isso vai alterar o funcionamento desse tecido, por alterar a sua matriz extracelular e não a célula propriamente dita, tá? Então, lesões da circulação já vai ser quando a gente tem um aumento ou a redução do fluxo sanguíneo gerado por coagulação ou por formação de trombos. Então, é quando a gente tem um aumento do fluxo sanguíneo, são lesões por aumento da pressão. Se eu aumentei, né, o volume sanguíneo, eu tenho um aumento aí da pressão arterial. Isso vai causando choque nas artérias, nos capilares e vai causar lesões no endotélio que podem favorecer a formação de trombos. Ou eu posso ter a redução do fluxo sanguíneo e acabar assim diminuindo a chegada de oxigênio, de nutrientes, e aí a lesão vai ser por falta de suprimento a essas células, tá? E lesões da inflamação estão relacionadas aos sinais cardinais do processo inflamatório. Vai chegar aquelas células e todo aquele processo inflamatório, vocês sabem que também vai gerar dor, vai gerar morte, né? As células fagocitárias vão atuar, algumas células vão explodir por necrose e aí vão causar lesão. Então, tudo isso está associado a essas lesões. E a por inervação já é dano no nervo, que é mais raro de acontecer. Então, basicamente, o que é que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de patologia? Eu tenho uma célula normal dentro do meu organismo e essa célula ela pode passar por um estresse. Estresse, eu me refiro, não é estresse psicológico, apesar do estresse psicológico poder também causar doenças, tá? Mas é uma alteração física, ou química, ou biológica. Então, essa célula que está passando por um momento de estresse, ela pode se adaptar e retornar ao seu estado basal. Ou ela pode não se adaptar e sofrer uma lesão. Mas essa lesão, ela pode ainda ser reversível ou irreversível. Quando a lesão é irreversível, ela vai gerar a morte celular. Seja por necrose, a gente acabou de ver, né? Lesão celular. Quando ela é letal, ela vai gerar ou necrose ou apoptose. Quando a lesão é reversível, ela vai favorecer que a célula ela passe por outro processo de adaptação e consiga retornar ao seu estado basal. O que é que diferencia esse processo desse aqui que culmina com a adaptação? Nesse processo eu não tenho nenhuma lesão. Não há lesão no processo de adaptação normal. A célula ela sofre alterações que fazem com que ela se adapte àquela condição. Aqui eu primeiro tenho a lesão e depois ela passa por um processo de adaptação, certo? E quando é que a célula, professora, ela vai conseguir se adaptar diretamente, né? Isso vai depender do tipo de agressor, se é um vírus mais agressivo, se é um vírus mais brando, se foi uma lesão mecânica mais extensa ou menos extensa. Depende do tempo de exposição ao agressor, depende do tipo de célula, se é uma célula mais sensível, se é uma célula que ela tem uma capacidade maior de resposta. Oi, Tiago. Essa mutação, essa adaptação, ela pode estar incluída a mutação também da célula? Está incluído o quê? Ela pode sofrer uma mutação também nesse processo? Pode. Então, aqui, nesse contexto, existem alguns mecanismos de adaptação que a gente conhece, né? Que são a hipertrofia, a hipotrofia, a hiperplasia, a hipoplasia, aplasia e displasia e metaplasia, tá? São todos esses mecanismos. Então, o que é a hipertrofia? As células, elas possuem mecanismos de regulação sobre a proliferação e a divisão celular. A hipertrofia, ela está relacionada ao ganho de volume e a hipotrofia ou atrofia, a perda de volume celular. Para que a hipertrofia aconteça, as células precisam ser exigidas acima da sua capacidade atual. E como a maioria dos mecanismos de adaptação, eles todos podem ser fisiológicos e patológicos, a maioria, tá? Tem uns que são realmente só
patológicos. Então, para que eu tenha a hipertrofia, que é aquilo que vocês conhecem mesmo da academia, né, de aumentar de volume, eu preciso ter um aumento da síntese e incorporação de novos componentes estruturais, com consequente aumento das suas funções, tá? Então, se eu estou demandando uma maior funcionalidade, uma maior atuação daquela célula, eu vou começar a fazer, você vai ter que aumentar de tamanho, então você tem que começar a produzir mais moléculas que são aquelas que a caracterizam por ser desse tipo celular. Eu preciso do aumento de volume induzido por hormônios ou por fatores de crescimento. Então, por que o útero da mulher é do tamanho de uma mão e quando ela engravida ele dilata? Resposta aos hormônios liberados. Eles se ligam a receptores que existem nas células da musculatura uterina e à medida que ele vai sendo liberado, ele vai se ligando para que o útero dilate, certo? Caso o aporte de oxigênio ou nutrientes não seja suficiente ou os componentes celulares não desempenhem suas funções de forma eficaz a partir daquilo que está sendo demandado, a célula não vai conseguir hipertrofiar, portanto, se ela não consegue desempenhar um mecanismo de adaptação, ela vai sofrer o quê? Uma lesão. E essa lesão, ela pode ser reversível ou ela pode ser irreversível, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo de hipertrofia fisiológica, tá? Que é justamente o crescimento das fibras musculares no útero da gestação. É fisiológico, isso aqui é o nosso próprio corpo que induz. Então, vocês podem separar aquilo que é fisiológico de patológico nesse contexto. Fisiológico é o nosso próprio corpo que irá induzir. Patológico será alguma alteração por doença que vai induzir essa alteração. Então tá aqui, o útero gravídico e o útero normal. Percebam ali a alteração do volume celular. Olha aqui como elas estão próximas, os núcleos das células musculares todos próximos e aqui eles estão bem afastados, porque houve o aumento do volume celular. Vocês também não podem confundir hipertrofia com hiperplasia. Hiperplasia, a célula se prolifera. Hipertrofia, ela cresce, é igual mesmo na academia, tá? Aqui nós temos um tipo de hipertrofia patológica, que é o crescimento do coração. Então, a gente tem, né, pelo aumento da demanda de contração do miocárdio, esse aumento da musculatura vai ser desencadeado pela sobrecarga desse músculo, quando submetido principalmente à hipertensão arterial, tá? Ou então válvulas deficientes, ou então coágulos, né, que estão obstruindo a chegada do sangue, mas o principal causador de aumento, né, crescimento do coração é a hipertensão arterial sistêmica. Então, o que é que acontece? A partir do esforço das células do miocárdio, né, em conseguir suplantar aquelas barreiras que estão acontecendo, para suplantar esse aumento da pressão arterial, isso vai induzir nas células estriadas cardíacas o aumento da produção de TGF-beta e IGF-1, que são fatores de crescimento das fibras estriadas cardíacas do miocárdio. Então, elas vão atuar lá juntamente a agentes vasoativos, ativando cascatas celulares que aumentam a síntese de proteínas celulares, vão produzir mais fatores de crescimento, então ainda tem um efeito amplificador. Então, esses fatores de crescimento, eles vão ter um feedback positivo para que continue interagindo com receptores das fibras estriadas cardíacas, para que ela vá aumentando sempre, estimulando lá, né, a nível de transcrição e tradução dos genes, o aumento da produção de macromoléculas dessas células e elas possam aumentar o seu volume. E aí a gente tem, característica do coração normal e aqui o coração hipertrofiado para tentar compensar esse mau funcionamento por conta da hipertensão arterial ou outras disfunções, certo? Outro exemplo é a hipertrofia da bexiga, tá? Essa aqui não vai ser diretamente por alguma patologia que afete a bexiga, mas sim indiretamente por uma patologia que afeta a próstata. Então, a gente tem aqui a hipertrofia da bexiga causada pela hiperplasia da próstata, que vai comprimir a uretra e faz com que a musculatura da bexiga precise ficar mais forte para conseguir expulsar a urina, já que o canal está sendo obstruído pela próstata que hiperplasiou, ou seja, ela aumentou de tamanho multiplicando
as células. Só que aí ela está obstruindo o canal. Para que a bexiga consiga colocar a urina para fora, ela tem que ter uma força de contração maior. Então ela começa a ter a sua função com uma demanda maior. Se ela precisa aumentar a sua capacidade funcional, ela começa a hipertrofiar suas células musculares lisas. Então ela começa a produzir mais conteúdo intracelular para que aumente de volume e vá ficando uma bexiga mais forte, tá? Aqui o outro tipo, né, de hipertrofia patológica. No entanto, eu destaco para vocês que existe muita controvérsia. Tem trabalhos que dizem que não é patológico, é fisiológico, outro diz que é patológico. Então a gente não tem um consenso, mas lá no material de vocês coloca que pode ser principalmente patológica. Por quê? Porque eu não posso chegar e induzir o meu corpo a fazer uma hipertrofia da minha musculatura esquelética. Eu preciso sempre, como é que faz a hipertrofia? A gente precisa causar microlesões na fibra muscular para que na regeneração ela aumente a produção de filamentos de actina e miosina e essa fibra cresça, né? O intuito é sempre causar microlesões, porque se eu causar lesão na fibra completa, eu perdi aquela fibra. Então, ele diz que como vem a partir de uma lesão, de uma microlesão, então essa hipertrofia ela é classificada como patológica, tá? Então a hipertrofia da musculatura esquelética durante a musculação, ela não vai ser fisiológica, porque ela não é programada pelo organismo, ao contrário da hipertrofia do útero gravídico, e vai se enquadrar em patológica, mas a gente tem essa controvérsia. Então a gente tem aqui a musculatura normal, o indivíduo, né, que faz a atividade física corretamente, acompanhado, tem a hipertrofia causada pelas microlesões nas fibras musculares. Aqui é uma imagem histológica, porém isso aqui não é humano, tá? É de um cabrito, que esse aqui ele é contido, ele não tem espaço, né, para caminhar. Então aqui são as fibras musculares dele, todas próximas uma das outras. E esse daqui é o que é livre para ficar correndo, né, e andando. E aí a gente vê o aumento das fibras musculares desse cabrito quando ele é estimulado a isso. Então ele tem um aumento, a hipertrofia dessas células, ok? Agora a gente vem para a atrofia ou hipotrofia, que é exatamente o contrário. Enquanto um aumenta o volume, essa daqui reduz, né? Então a atrofia ou hipotrofia é a redução das estruturas intracelulares, viu? Ficou ali despregado. E em consequência de suas funções, o que leva à diminuição do volume celular, assim dos tecidos e órgãos atingidos. Também pode ser fisiológica ou patológica. Se eu não estou mais demandando, eu tive o bebê, eu preciso que meu útero fique desse tamanho? Não, ele precisa diminuir, né? O mecanismo de ação da atrofia é o mesmo para todas as situações. Ocorre diminuição da síntese proteica, aumento da degradação de proteínas intracelulares através do sistema da ubiquitina-proteassomo. Lembram? Lá da parte de apresentação, sistema de ubiquitina-proteassomo. Então, aumenta a ação desse sistema e aí a gente tem uma redução do anabolismo, da síntese de moléculas maiores, mais complexas, e tem um aumento do catabolismo, que é a quebra de moléculas complexas em moléculas menores, tá? Então a gente reduz a produção de moléculas porque a gente quer reduzir o tamanho dessa célula, porque não está sendo mais demandado que ela tenha aquele tamanho, aquela função não está sendo mais demandada. Então, um exemplo, né, de hipotrofia fisiológica ocorre quando o corpo inteiro diminui as atividades metabólicas de forma proporcional e programada, sem grandes efeitos ruins. Então, é quando a gente tem lá, né, esqueci agora como é que chama, da notocorda, não vai acontecendo, então ela vai reduzindo de tamanho, né? Então, a gente vai perdendo para não ter aquela protuberância. A gente tem aqui, né, a imagem da ressonância de um indivíduo jovem e um já velho na massa encefálica. A gente tem essa redução da massa encefálica pelo processo de envelhecimento mesmo, tá? Vai acontecendo essa hipotrofia fisiológica, massa muscular. O indivíduo, quando ele vai envelhecendo, ele vai perdendo massa muscular, vai perdendo, ficando bem magrinho. Por isso que diz que tem que fazer fisioterapia, tem que botar no exercício, porque ajuda, porque é natural do processo de envelhecimento, ou seja, é fisiológico, tá? Isso vai acontecer naturalmente. Outro exemplo é o oposto do que a gente viu, né? Útero gravídico, útero normal. Depois que tem o bebê, não precisa mais manter desse tamanho.
Então, a gente tem com sinalização hormonal após o parto, essa sinalização para que essas fibras musculares do útero comecem a diminuir de tamanho, ou seja, hipotrofiar, tá? E alguns exemplos de hipotrofia patológica pode ocorrer por inanição, né? Quando a gente tem carboidratos e lipídios não disponíveis na dieta, ou também por ação de toxinas. Então, né, crianças em processo de inanição, principalmente esqueci o nome, tem a Kwashiorkor e a outra, marasmo, né? Então a gente tem que a criança fica só, como se chama mesmo, né? Pele e osso, porque realmente musculatura ela não tem. Porque como ela não tem disponível na dieta, começa a degradar a própria musculatura. Então vai diminuindo, fica magrinho, magrinho, magrinho. Ou então pode ser por ação de toxinas, tá? Desuso da musculatura esquelética. Vocês pensam o quê? Eu era muito fitness. Vocês olham agora, vocês acham que não. Mas eu era muito fitness. Tinha as curvinhas na perna, tudinho. Aí pronto, aí você casa, tem filho, aí as coisas acabam, né? Você tem ódio de academia hoje, aí já perde tudo. É natural, você hipertrofiou, mas depois você hipotrofiou, perdeu tudo. Então o desuso da musculatura esquelética, né? Seja por não realizar nenhuma atividade física, ou até mesmo quando a gente tem um processo de imobilização, né? Quando uma perna está lá sendo usada e a outra fica o tempo todo imobilizada, não pode pisar e tal. Quando tira o gesso, está lá bem fininha, né? A perna, pelo desuso, a gente tem esse processo de atrofia e hipotrofia acontecendo. Então, a gente tem por essa compressão, né? A gente tem alterações vasculares, que vai comprometer o suprimento de oxigênio e nutrientes. Então, a célula recebendo menos oxigênio e menos nutrientes, a gente tem que reduzir de tamanho para sobreviver, né? Um mecanismo adaptativo, eu estou recebendo pouco. Se eu mantiver esse volume, eu preciso receber mais para conseguir realizar a difusão. Então, eu vou reduzir meu tamanho, porque eu não estou recebendo o suficiente para manter as reações metabólicas da célula, certo? E o terceiro mecanismo de adaptação é a hiperplasia. É igual a hipertrofia, só que para a multiplicação celular, porque é plasia, tá? É igual de neoplasia, né? Então, a hiperplasia é um tipo de adaptação em que ocorre um aumento do número de células em um órgão ou tecido. O mecanismo da hiperplasia envolve um estímulo que sinaliza a ativação de vias principais de proliferação celular, como a síntese de RNA, de proteínas, o início da duplicação do DNA, duplicação das organelas, das membranas, desencadeamento da divisão celular. Então, tudo isso é ativado quando a gente quer uma resposta de hiperplasia. A morfologia e as funções originais são mantidas, o que não ocorre nas neoplasias. Qual é a diferença para uma neoplasia? A gente tem alteração funcional, morfológica, a gente começa ali com a displasia, né? Quando começa ali com a displasia, já vai evoluindo para uma neoplasia. A gente tem perda de função, tá? Aqui na hiperplasia a gente não tem perda de função. Da mesma forma, como eu já mencionei, fisiológico e patológico vai depender do aumento de fatores de crescimento, de receptores para interagirem com esses fatores de crescimento e também da capacidade funcional. Vixe, eu não passei nenhum, ó. Então, nós temos um exemplo fisiológico de hiperplasia, né? Desencadeado por sinalização hormonal, que promove o aumento da capacidade funcional de um tecido quando necessário. O exemplo são as mamas no processo de aleitamento. Então, aumento de volume porque vai hiperplasiar as células aí dos ductos, do seio como um todo, para suprir a necessidade do bebê, tá? Outra fisiológica, né, é aquela compensatória que leva a um aumento na massa do tecido após uma lesão ou ressecção parcial, como o exemplo da regeneração do fígado. Lembra que eu falei para vocês lá naquela aula da regeneração, né? Que a gente teve, que era só ter os fatores de crescimento ideais no processo de ressecção, que esse fígado ele consegue se regenerar. Então, esses fatores de crescimento que são aplicados pelo médico em concentração ideal e no ponto ideal onde houve a ressecção,
é que a gente vai ter a interação com receptores dos hepatócitos para que eles comecem a se proliferar através daquela arquitetura que foi mantida, né? E também temos o exemplo do útero gravídico. Esse aumento aqui, ele não deriva apenas da hipertrofia. É hipertrofia mais hiperplasia. A mesma coisa para o retorno, tá? No caso do aumento das mamas na mulher, então seria uma hipertrofia. Mas se ela tiver um aleitamento, ou seria uma hiperplasia? Isso, quando é da puberdade, tu diz que vai aumentando, seria, pode dizer, é uma hipertrofia com hiperplasia. É os dois juntos. Aqui a gente tem um exemplo de hiperplasia patológica. Então a gente pode ter, por exemplo, como a gente viu em algumas doenças autoimunes, né, um excesso de hormônios ou de fatores de crescimento sendo produzidos. Por exemplo, a hiperplasia da glândula tireoide pelo aumento anormal do hormônio estimulante da tireoide, ou até mesmo, né, por aqueles anticorpos que simulam serem os hormônios. Então acaba sempre estimulando, se ela está sempre sendo estimulada, ela vai, preciso de mais células. E vai ativar essa proliferação, portanto o crescimento. Segundo, né, que ocorre em quase 50% dos homens a partir de 50 anos de idade. Então é um negócio alto, né, minha gente? A gente não, se vocês não cuidarem, tiverem besteira, não quero, aí pronto, se lascou, né? Cresce para 90% dos homens acima de 90 anos. É um índice elevado demais. Tá rindo porque vai ter que fazer, não tem escolha não, viu? Então, sim. 50% acima dos 50 e 90% acima dos 90, né? Então tem que ficar fazendo um acompanhamento. Então a causa, dificuldade ou dor para urinar, aumento no número de micções e pode favorecer neoplasias. Isso aqui é o que ocasionou que a gente viu a hipertrofia da bexiga, mas aqui a gente tem a hiperplasia da próstata, certo? Então por alguma alteração patogênica, o indivíduo aí, principalmente neoplasia, né, tem a hiperplasia da próstata. Nós também temos aqui a hiperplasia das glândulas endometriais, devido ao aumento de estrogênio, vai aumentar, né, o estrogênio, vai desencadear a proliferação do epitélio endometrial. Então a mulher, ela tem um sangramento anormal nesse processo. Também é uma resposta característica a infecções virais como o HPV, né? Então a gente tem a alteração das células do colo uterino, porque há a diferenciação daquelas células escamosas, né? Porque elas começam a se proliferar onde não era para estar. Então a gente começa a ter resposta de hiperplasia patológica. Em resposta a quê? O que foi que desencadeou? A infecção, ou então a endometriose, certo? Aqui a gente tem outra hiperplasia patológica, a gengival, que cresce devido a traumas ou a própria placa bacteriana. Então aquela agressão constante ali vai estimular essa célula a se proliferar. Na hiperplasia patológica da pele, a gente tem a psoríase, né, que o sistema imune vai atacar as células da epiderme, mantendo a epiderme imatura e descamando essas regiões. Então está sempre estimulando a hiperplasia acima do que a gente já tem, porque a gente sabe que as células da pele, elas são extremamente lábeis, né? Mas vai ficar ainda acima do que a gente vê. Tá? Psoríase e também essa alteração gengival. E a hipoplasia é exatamente o oposto. Na hipoplasia ocorre quando estímulos vão sinalizar para a diminuição da proliferação celular, né? Hormônios, sinalizadores peptídicos, mutações, mas isso vai conservar a arquitetura básica do órgão ou tecido. Tanto hiperplasia como hipoplasia vai conservar a arquitetura básica do tecido, portanto, sua funcionalidade. Também pode ser fisiológica ou patológica. Então, exemplo de fisiológica, a hipoplasia fisiológica do timo na puberdade. Quando a gente é criança, o nosso timo ele é maior. À medida que a gente vai ficando adulto, ele vai diminuindo de tamanho, tá? Por quê? Porque é quando a gente é criança que a gente está tendo os primeiros contatos com os antígenos, né? Então a gente precisa de uma produção maior. Quando a gente vai ficando adulto, a gente já está com as nossas células de memória, a produção ela não é tão intensa, então não tem uma demanda elevada. Se diminui a demanda por aquelas células, elas podem reduzir a sua quantidade e o seu tamanho.
Então, assim como a hipoplasia dos órgãos no envelhecimento, por aumento da apoptose das células que formam o mesmo. Então, a gente pode ter tanto uma hipotrofia no envelhecimento, como uma hipoplasia, tá? Que é a comparação de um cérebro adulto, não é nem um cérebro jovem, né? Adulto, com um cérebro de um idoso. Um exemplo de hipoplasia patológica agora, não fisiológica, é quando a gente tem agentes externos, como patógenos ou erros durante a embriogênese, né? Vão atuar nesse processo. Então, a hipoplasia na formação do feto, muitas vezes a gente tem um pulmão ou um rim que não se formou de forma correta, ou ele está pequenininho, né? Ele não cresceu, ele não hiperplasiou como deveria. Ele até tem, quando você olha, né? Quando a gente vê o órgão, né? Numa necrópsia, ou até mesmo quando vai fazer alguma cirurgia que é necessária na maioria das vezes, o órgão ele tem todo o formato certinho. Ele só não cresceu, né? Porque ele não hiperplasiou, ele manteve uma hipoplasia, tá? Então, no sistema linfóide, pelo HIV, a gente tem uma redução, né, da síntese das células de defesa, tá? Vai degradando as células de defesa que vão sendo produzidas, então a hipoplasia. No esmalte do dente também, quando a gente não tem o acesso a todos os nutrientes necessários, também pode acontecer a hipoplasia do esmalte, então o indivíduo vai ficando com aqueles pontos amarelados, tá? E aqui a aplasia, que também há alguns, como é que diz? Eu acabei de falar para o outro da hipertrofia de academia. Controvérsias, pronto. É caracterizada pela ausência da formação de um órgão ou tecido. Esse processo vai acontecer devido a uma interrupção precoce no processo de desenvolvimento. E existe uma doença caracterizada pela ausência congênita da epiderme e da derme. Então já é direto na musculatura. Pode ser um processo letal, dependendo se o órgão afetado por ela for único e essencial para a sobrevida. Além disso, o bebezinho fica extremamente predisposto a quê? Infecções, porque ele não tem o quê? A barreira primária. Então fica aqui, a maioria das vezes não há sobrevida. Se tem sobrevida é de pouco tempo, tá? Infelizmente. Vamos para aqui a metaplasia. A metaplasia é uma alteração que pode ser reversível, em que ocorre em resposta a uma inflamação crônica e prolongada com ocasional substituição de um tecido epitelial mesenquimal por outro mais resistente. Então, resulta da reprogramação gênica de células-tronco em células basais do tecido epitelial, através de citocinas, fatores de crescimento, componentes da matriz extracelular que estimulam ou promovem a expressão de genes que vão levar essas células a uma via específica de diferenciação. Então, todos esses fatores podem alterar isso. Então, o indivíduo, ele sofreu uma lesão óssea e aí a gente tem a formação de um calo ósseo com uma composição diferente. Por quê? Porque tem que haver a mudança da composição. O osso deixa nessa região central de ser esponjoso e passa a ser a mesma composição do osso da extremidade, mais rígido, por conta da lesão que aconteceu, que liberou esses fatores de crescimento, e aí a gente tem a alteração dessa composição. Então, a metaplasia do tecido conjuntivo vai ser a formação de cartilagem, osso ou tecido adiposo em tecidos que normalmente não contêm esses elementos. Então, a gente tem o exemplo da miosite ossificante, que ocorre ocasionalmente após uma hemorragia intramuscular. Então, ali é o músculo e a gente tem a formação de osso dentro do músculo, tá? Que é a miosite ossificante. Então, a gente tem a alteração do tecido muscular para o tecido ósseo. O outro exemplo, que é o principal, que é o que sempre cai em prova, né? Metaplasia do tecido do parênquima pulmonar, né? Dentre os exemplos mais comuns, nós podemos citar a substituição de células colunares para escamosas. Então, o tecido ele deixa de ser epitelial simples colunar para ser epitelial estratificado pavimentoso no trato respiratório. Isso acontece em resposta à inflamação crônica e irritação crônica que acontece em indivíduos fumantes. Então, ele vai permitir o indivíduo sobreviver
sobre essas condições adversas, mas ele vai perder mecanismo de proteção, porque o epitélio simples colunar, ele tem vários mecanismos de proteção, produção de muco e etc. contra infecções. Quando ele troca esse epitélio aqui simples colunar pelo pavimentoso, ele perde essa proteção imune. Então, ele não consegue mais combater tão eficazmente infecções, né? A própria temperatura. Então, ele consegue resistir à nicotina, à elevada temperatura que a fumaça entra, né? Dentro do trato respiratório, ele resiste a isso. Mas ao restante, que é a função desempenhada por esse epitélio colunar, não consegue mais desempenhar. Então, ele se adaptou a essa condição, mas ao restante, ele perdeu a capacidade, tá? Também temos a metaplasia do tipo escamoso paracolunar, é o contrário, né? Que vai ocorrer no epitélio do esôfago. Então, a substituição é porque as células do esôfago, sob a influência do refluxo do ácido gástrico com o tecido epitelial colunar, passa a ter células o quê? Caliciformes, que vão ser mais resistentes ao ácido devido ao muco que elas produzem. Então, enquanto aqui essas células produzem um muco que protege o sistema respiratório, mas não consegue combater a toxina da nicotina, nem a temperatura da fumaça que adentra no fumo, né? Aqui a gente já tem o contrário. Eu preciso de muco para me proteger. Então, ele substitui o escamoso pelo colunar. Então, a gente tem a troca desse tecido. Se eu tenho troca de tecido, ele vai desempenhar a sua função de forma ótima? Não, né? E por fim, a gente tem a displasia dentre os mecanismos de adaptação, que é o princípio básico de uma neoplasia, como vocês vão ver na próxima semana. Então, a displasia é caracterizada por alterações da proliferação e redução de diferenciação celular, fazendo com que as células percam sua uniformidade e orientação arquitetural. Até agora, né, tirando a metaplasia, a gente viu que se mantinha a arquitetura do órgão, sua funcionalidade, tirando metaplasia, tá? Aqui na displasia a gente já vai perder essa arquitetura. Então, envolve a alteração na expressão de genes que regulam a proliferação e a diferenciação dessas células, muitas vezes são consideradas como lesões pré-cancerosas ou pré-neoplásicas, porque realmente ela favorece a neoplasia. A displasia é considerada uma lesão pré-neoplásica porque quando essas mutações são transmitidas às células filhas, o acúmulo tem o maior risco de evoluir para o câncer. Vocês vão ver na próxima semana que o que favorece a ocorrência de uma neoplasia é o acúmulo de mutações. À medida que uma mutação vai acontecendo e outra vai acontecendo e elas vão se acumulando em vez de ir dispersando, isso vai favorecendo que aquela neoplasia ela persista e seja cada vez mais grave, né? Quanto mais mutações que favoreçam a proliferação de um determinado tumor, pior é aquele tipo de tumor, certo? Nem sempre uma displasia vai progredir para o câncer, ela pode estacionar ou regredir pela ação do sistema imune ou de um tratamento. Por exemplo, vocês devem saber que quando a gente está ali numa mulher que está com uma lesão intraepitelial, ela começa por lesão intraepitelial. O que é a lesão intraepitelial? Displasia. Foi observado que há uma alteração na arquitetura daquelas células do colo do útero, mas já é câncer? Não. Vai evoluindo os níveis das lesões intraepiteliais até que se chegue à neoplasia em si. Certo? Então, se a mulher descobre antes, tem chance de conseguir reverter por ação do sistema imune ou por ação mesmo de tratamento de medicamento, remoção dessas células displásicas do tecido, para que haja aí a recuperação, porque é um mecanismo de adaptação. Mas aí quando evolui, quando a gente não consegue, quando já chega no nível 3, por exemplo, aí já vai evoluir para uma neoplasia, tá? É porque a displasia, ela está mais relacionada a uma alteração mesmo da arquitetura total. Então, você vê uma bagunça. Quando tu pega aqui a metaplasia,
O que a gente vê a alteração são as células. Essa célula ela é mais ciliadazinha e essa daqui ela é mais extensa, mas está mantendo a arquitetura do órgão. A gente não teve uma alteração, ó, aqui no estômago. As células mudaram, mas ele continua no estômago, não, esôfago, perdão, mas ele continua basicamente com sua estrutura. Quando eu chego numa displasia, a alteração arquitetural do tecido, ela é clara, ela é visível, entendeu? Eu não preciso fazer um corte histológico para enxergar, ela é evidente, tá entendendo? Aqui é um exemplo de uma displasia. A gente tem o colo normal, aí tem uma lesão intraepitelial de baixo grau, uma lesão de alto grau que já vai culminar numa neoplasia, tá? Mas isso daqui é a displasia, certo? E aqui já é uma neoplasia e vocês vão ver isso daqui na próxima semana, tá? Essa partezinha de displasia que evolui para uma neoplasia, porque ela começa leve, vai para moderada, vai para severa, de severa, quando tem a metástase, a invasão já se transforma em carcinoma in situ, tá? Mas vocês vão ver só na próxima semana. E aqui nessa imagem, eu esqueci completamente o que era isso aqui. Não me lembro não, minha gente, ó. Não me lembro não, que eu não vi, eu não me lembro mais o que era, a comparação da imagem. Meu Deus, o que era? Não lembro nada, nem perigo. Então vamos lá. Agora é que vai começar porque isso aqui é fácil, né? Não foi fácil demais? Tranquilo? Não? Vixe, Maria. Esse final não. Não, mas a displasia é de boa, mas a metaplasia é o que costuma cair em prova, sabe? Mas aqui é que o negócio pega, porque isso aqui é muito bioquímica, tá? Porque bioquímica é maravilhoso. Vocês não venham não, bioquímica é um amor. Então vocês vão compreender agora os mecanismos de lesão a nível celular, tá certo? Então, quando a célula sofre um estresse e ela não consegue fazer nenhum mecanismo daqueles de adaptação, ela vai sofrer uma lesão. E essa lesão, ela pode ser reversível, ou seja, a célula vai conseguir se adaptar depois, ou depois dessa lesão, essa lesão pode ser irreversível, ela não consegue se adaptar e vai sofrer morte celular, tá? Seja por necrose ou por apoptose. Mas quais são as causas dessas lesões, tá? Seja ela reversível ou irreversível. Que pode causar uma lesão aqui? Hipóxia ou anóxia, ou seja, não há oxigênio. Se não tem oxigênio, como é que a célula vai produzir energia? Não tem como, né? Asfixia, mesma razão. Então, por exemplo, indivíduos que vivem em elevadas altitudes, ele tem uma redução natural do ambiente da concentração de oxigênio. Então, eles sofrem com essas condições, então eles têm que eles normalmente têm processos de lesão, se não conseguirem se adaptar, né, para conseguir aí reverter essa situação. Normalmente quem mora lá sofre adaptação, né? Mas uma pessoa que viaja, é difícil, chega lá no alto, consegue mais respirar não, de jeito nenhum. Aí pode ter uma lesão até séria, tá? Isquemia, não tem chegada de sangue. Se não tem chegada de sangue, eu não tenho nem chegada de oxigênio, nem chegada de nutrientes, tá? Obstrução arterial, né? Pode causar essa isquemia, então não chega nada. A gente também pode ter como causa da lesão defeitos genéticos mesmo, tá? Agentes físicos, químicos ou biológicos, como, né? Agentes físicos, um trauma mecânico, um choque elétrico, químico, radiação, toxinas, uma queimadura, drogas, né, ilícitas ou lícitas, né, o álcool também gera danos, o cigarro, a poluição também tem toxinas que podem causar danos, veneno, certo? Temos os agentes biológicos, vírus, bactérias, fungos, protozoários, todos os outros vermes podem causar lesões, certo? Temos as próprias reações imunes, também pode causar lesão, doenças autoimunes, choque anafilático pode causar lesão, alterações nutricionais podem causar lesões, tá? Então, tudo isso pode acarretar em uma lesão que vai culminar em um desses princípios da lesão aqui, né? Então, quais são os princípios da lesão? A resposta celular, o grau da lesão vai depender do tipo da agressão,
da sua duração e da sua intensidade. Então, se eu me expus, né, a uma queimadura, vocês concordam, se eu queimei a ponta do meu dedo, é diferente de eu ter queimado 60% do meu corpo, né? Então, vai depender da intensidade dessa agressão, da duração, né? Se eu tô lá numa região de elevada altitude, se eu cheguei, me senti mal, já fui embora imediatamente, ou se eu cheguei e eu continuei lá, essa duração vai causar um dano maior. Então, vai depender disso daqui para que a gente tenha essa lesão. As consequências da agressão à célula dependem do tipo celular, do estado e da capacidade de adaptação da célula agredida. Então, tem células que são mais resistentes e tem células que são mais frágeis a tipos de lesões, a qualquer uma daqueles mecanismos que eu mostrei anteriormente, seja físico, químico, biológico. Tem células que resistem melhor à falta de oxigênio ou à falta de nutriente, outras que a partir do momento que faltou glicose, pronto, né? Já começa a causar lesões graves. Então, depende do tipo da célula, e as lesões celulares ocorrem devido a alterações bioquímicas e funcionais em um ou mais componentes celulares, que é o que vocês vão ver. Então, que componentes podem ser alterados para causar uma lesão? A respiração, né? Se vai alterar de aeróbia para anaeróbia por conta da não disponibilidade de oxigênio. Se vai alterar as membranas celulares, espécies reativas de oxigênio, ou fosfolipases liberadas pelo cálcio, podem alterar a composição da célula. A célula é o que mantém o meio intracelular separado do meio extracelular. Se eu não tenho a membrana, eu não tenho mais essa proteção. A alteração na síntese proteica, né? As proteínas são essenciais ao funcionamento celular. Alterações do citoesqueleto da célula. Se eu tenho alteração do citoesqueleto, quem é que faz o endereçamento de todas as vesículas para o funcionamento de uma célula? Citoesqueleto. Se eu não tenho citoesqueleto, eu não tenho como endereçar nada. Aparato genético, alterações genéticas também vão ter um papel direto na ocorrência das lesões. Então, basicamente, os mecanismos de lesão celular são esses aí. Quando ela começar a secar, não adianta mais não. Depressão do ATP, lesão mitocondrial, influxo de cálcio para o citossol e perda da homeostase do cálcio, acúmulo de radicais livres de oxigênio e defeitos na permeabilidade das membranas. Então, vamos começar com o primeiro, depressão de ATP, mas compreendendo a depressão de ATP, vocês conseguem compreender todos os demais, tá? Então, quando nós temos depressão do ATP, quando é que eu tenho depressão do ATP? Anóxia, isquemia, envenenamento. Por quê? Porque eu não tenho disponibilidade de oxigênio. Se eu não tenho oxigênio, como é que eu vou produzir ATP? Não acontece, né? A fosforilação oxidativa lá na mitocôndria. Então, eu não tenho como produzir ATP. Se eu não produzo ATP eficientemente, eu tenho a depressão de ATP. Se eu tenho depressão de ATP, eu tenho uma falha nas bombas de sódio e potássio, porque dependem de transporte ativo, né? Se é um transporte ativo, depende de ATP, mas eu não tenho ATP. Então, como é que vai fazer o balanceamento do sódio e potássio? Não faz, tá? Que essas bombas estão localizadas na membrana, né? E mantém esse equilíbrio. Então, com isso, a gente tem a entrada de sódio dentro da célula. O sódio. Por que o sódio tem que ficar sendo bombeado para fora da célula? Porque o sódio, ele tem um potencial osmótico muito maior do que o potássio. Eles têm a mesma carga. O sódio é Na+, e o potássio é também mais. Mas o potencial osmótico do sódio é muito maior. Então, se ele se acumula dentro da célula, o que é que ele vai puxar? Água. Quando ele puxa água, a célula vai tumefaciar. E ela pode correr o risco até de estourar, né? Então, entra sódio, puxa água e sai o potássio. E isso vai produzir um edema intracelular, certo? Então, aqui são as bombas, né? Só exemplo. Se é um transporte ativo, eu preciso de ATP, mas eu não tenho ATP porque é depressão de ATP. Se eu não tenho ATP, o transporte não acontece, o sódio se acumula intracelularmente, puxa a água, tá? Se eu não tenho oxigênio, eu não tenho como produzir ATP, certo? Só voltando. Então, o que é que acontece?
Quando a célula não consegue realizar a fosforilação oxidativa porque ela não tem oxigênio chegando, ela tem que dar um jeito de produzir ATP. O que é que a célula começa a fazer? Fermentação, né? Então ela vai iniciar a glicólise anaeróbica, que vai ser menos eficiente, vai gerar só os 2 ATPzinhos, menos energia, e vai produzir o ácido lático. Ácido lático. Se é um ácido que está sendo produzido em excesso, porque ela precisa de ATP, eu vou fazer o que com o pH da célula? Reduz o pH da célula. Vocês sabem que enzimas, tudo isso funciona no pH ideal. Se eu vou diminuir o pH, eu vou alterar, já vou começar a desbalancear a homeostase dessa célula, tá? Exaurindo os depósitos celulares de glicogênio. Então vai acabando a glicose para produzir o ácido lático, tentando aí reoxidar esse NAD. Com a queda do pH intracelular devido ao acúmulo de ácido lático, o que é que vai acontecer? Isso vai acarretar agora numa falha da bomba de cálcio. Isso faz com que o cálcio comece a se acumular no citossol, ativando as ASEs. Todas as ASEs são ativadas por cálcio. Proteases, ATPases, endonucleases, lipases. Então degrada lipídio, degrada proteína, degrada carboidrato, degrada o ATP que eu já não tenho, degrada absolutamente tudo. Degrada ácido nucleico, certo? Isso vai causar a destruição de componentes importantes da célula, proteínas, ATP, ácidos nucleicos, as membranas, podendo levar à morte celular. O retículo endoplasmático vai perder os ribossomos por conta dessas ações dessas enzimas. E aí a gente para a síntese proteica. Se eu não tenho mais síntese proteica, meu amigo, parou foi tudo, parou o metabolismo da célula como todo, então vai desencadear o quê? A morte celular. Se essa lesão ela for no nível muito alto, muito rápido, provavelmente vai ser morte celular por necrose. Se for mais lentamente, provavelmente vai conseguir induzir a apoptose, tá? Então, oi. Eu não entendi, assim, no pH que ficou baixo, né? Como isso vai falhar, vai desconfigurar? Vai desconfigurar a conformação. Não foi o que eu disse? Que as enzimas, elas não, para manter a sua conformação nativa, elas não têm que estar numa temperatura ótima, um pH ótimo. Então, quando altera esse pH, a conformação dela muda. Quando ela muda a conformação, em vez dela prender o cálcio dentro do retículo ou dentro da mitocôndria, sai tudinho direto. Abre o poro e sai direto. Aí ele começa a se acumular no citossol. Quando ele se acumula no citossol, ele vai ativar aquelas proteínas da biosinalização que vai ativar todas as ASEs. E aí começa, ó. Se eu ativei, por exemplo, uma lipase, ela degradando a membrana, uma fosfolipase, ela degradando a membrana do lisossomo, rompeu o lisossomo, liberou o quê? Uma ruma de lisozima. Vai degradar tudo que tem dentro da célula, né? Então, culmina na morte dessa célula. Se for muito rápido e muito intensa, vai morrer por necrose. Se for mais lento, vai desencadear a apoptose. Essas mudanças, antes de a morte celular, posso dizer que é uma adaptação patológica? Não. Pode dizer que é uma lesão. Isso é uma lesão. É a lesão. Está causando dano dentro da célula. O que ela está tentando resolver é o que está causando esse dano, que é a falta de ATP. Por causa de quê? Da isquemia. Então está tentando chegada de oxigênio. Então o organismo está tentando resolver dessa forma. Mas o que está acontecendo aqui, de alteração da bomba de sódio, da fermentação que está causando a diminuição do pH que está alterando a bomba de cálcio, já é lesão. Isso é o mecanismo da lesão celular. Isso é lesão, não é o processo de adaptação. A adaptação é a resposta a essa lesão que está acontecendo. Se for reversível, vai conseguir se adaptar depois dessa lesão que foi causada a essas bombas, tá? Se for no nível mais lento e menos intenso, aí vai conseguir provavelmente se adaptar. Se não, vai levar à morte celular. Mas essas alterações de bomba, de pH e tudo mais, é lesão, tá? Então aqui a figurinha básica, né? Que tem lá no Robbins. Então chegou aqui, ó, um trombo causando isquemia, não chega nem oxigênio, nem nutriente. Se eu não tenho oxigênio, eu não tenho como realizar fosforilação oxidativa. Se não tem fosforilação oxidativa, eu reduzo muito a concentração de ATP. Com a redução de concentração de ATP, eu tenho uma redução no funcionamento da bomba de sódio.
Se eu tenho redução do funcionamento da bomba de sódio, ele se acumula no citossol, puxa a água e vai tumefaciar a célula. Com isso, a gente também tem um aumento, né, da glicólise anaeróbica, com fermentação para a produção de ácido lático. Com o aumento desse ácido lático e a redução, né, da produção do glicogênio, por quê? Porque ela começa a quebrar o glicogênio, porque não está chegando nutrientes. Então, vai haver a redução do pH. Essa redução do pH vai desestabilizar junto com o quê? Com a tumefaciação que aconteceu devido à alteração da bomba de sódio, né? Vai alterar a conformação das bombas de cálcio. Essas bombas de cálcio existem aonde? Nas organelas, especificamente retículo endoplasmático e mitocôndria. Por que eu tenho que ter essa bomba de cálcio nessas organelas? Porque se o cálcio estiver no citossol, ele vai desencadear a degradação de tudo. Então, ele precisa ficar contido, tá? Então, o cálcio dentro dessas organelas começa a sair e aumenta a sua concentração no citossol. Por quê? Porque o seu transportador abriu de vez o canal. Por que ele abriu o canal? Por conta da tumefação e por conta da redução do pH, certo? Então, começa a sair o cálcio, ele vai desencadear a ativação das proteases, das lipases, fosfolipases, endonucleases, todo tipo de enzima que degrada macromolécula, o cálcio vai ativar. Além disso, essa redução no pH também vai desencadear a condensação da cromatina nuclear, então eu não consigo nem mais expressar. Quanto mais condensado meu material genético, mais indisponível para que a transcrição aconteça, não é? Então, se eu não tenho lá a áreazinha do promotor disponível para que a transcrição aconteça, eu não consigo nem expressar um gene que tenta resolver. Então, quanto pior essa situação, maior vai ser a condensação, menos disponibilidade de tentar expressar um gene que vai solucionar vai acontecer, tá? Além disso, a gente tem, né, por conta dessa degradação de membranas, destacamento dos ribossomos do retículo endoplasmático. Se eu tenho a destruição desses ribossomos, eu tenho a redução da síntese de proteínas, então eu vou reduzindo, inclusive a síntese de fatores de transcrição. Então, tudo vai culminando para que essa célula se dirija a uma lesão permanente, à morte celular. Se ela conseguir, né, reverter, ótimo. Se adaptou, foi uma lesão reversível. Porém, aconteceu a lesão e ela não conseguiu se adaptar, vai acontecer a morte celular, certo? O que é que acontece nessa célula aqui? Essa célula teve a sorte, entre aspas, né, de a partir desse processo todo desencadeado, ela conseguiu, devido a ele ter sido lento, desencadear a MCP, a morte celular programada. Por quê? Porque ela desencadeou a formação de várias vesículas, que é a apoptose, tá? Então, vão formando essas vesículas apopitóticas que não causam uma morte tão danosa. Agora, se fosse mais intenso e mais rápido, haveria a formação dessas vesículas? Não. Essa tumefação celular, ela seria tão intensa que a célula explodiria. Se explode, é uma morte por necrose. Se libera todo o conteúdo intracelular no meio, vai causar processo inflamatório, vai piorar a lesão, porque vai começar a afetar o quê? As células que estão em volta, né? Com conteúdo intracelular. Mas além da depressão do ATP, a gente também tem a lesão mitocondrial, tá? Como a gente já viu, se eu tenho uma lesão na mitocôndria, obviamente o armazenamento do cálcio, ele vai acabar prejudicado, né? Então, lesões celulares frequentemente são acompanhadas por alterações morfológicas das mitocôndrias. As mitocôndrias têm como função primária a geração de energia na forma do ATP, mas elas também exercem outras atividades cruciais, dentre as quais a captação e o armazenamento de cálcio na forma do cálcio 2+. Então, tanto o retículo endoplasmático como a mitocôndria armazenam o cálcio para quê? Para que ele não vá para o citossol desencadear a ativação das asas, certo? Isso porque o cálcio é fundamental para o funcionamento do corpo. Além dele formar os ossos, os dentes, ele é um regulador central de funções celulares, controlando o metabolismo em vários aspectos. Por exemplo,
ao regular a produção de ATP e processos energéticos. Além disso, o cálcio é um importante sinalizador dentro da célula em processos como contração muscular, diferenciação celular, inflamação e vários outros processos. Então, o cálcio ele é ativador de várias vias, de várias cascadas. Então, ele precisa ser controlado. Quando a gente tem um descontrole dele, a gente tem aí todas as alterações dentro de uma célula, tá? Ele pode, inclusive, ativar vias que vão realizar a proliferação da célula. Então, a célula começa a ficar doida, começa aí a sofrer proliferação sem sentido, não no sentido da hiperplasia, tá? Mas proliferação direcionando a uma displasia e a uma neoplasia. Então, o cálcio, ele é um regulador intracelular muito importante. Então, as mitocôndrias, elas podem ser lesadas por diversos mecanismos, tais como a perda da homeostase do cálcio, cuja concentração vai aumentar no citosol, por estresse oxidativo que danifica a membrana dessas mitocôndrias, fragmentação dos fosfolipídios, também por ação de espécies reativas de oxigênio, pode acabar fragmentando. Então, não é nenhuma disfuncionalidade da bomba de cálcio, mas e sim um problema da membrana mitocondrial que é rompida, que forma poros. E aí ele escapa pelo poro da membrana mitocondrial que foi formado e não pela disfunção da bomba em si. O que acarreta no surgimento de poros na membrana da mitocôndria, sem a principal organela responsável pela produção energética, a célula pode ir à morte. Então, além da gente ter a formação desses poros, porque a lesão afetou diretamente a mitocôndria, se afetou a mitocôndria, ela vai, primeiro, liberar cálcio. Cálcio faz o quê? Ativa todas as áreas. Começa a degradar ali toda a célula. Minha mitocôndria foi destruída, né? A membrana dela foi toda furada, ela ali foi destruída. Vai ter agora quem produz ATP? Se não tem quem produz ATP, o que é que começa a acontecer com o ATP? Depressão de ATP. Então, se soma a lesão mitocondrial a outro mecanismo de lesão que agora é a depressão de ATP. Então, os mecanismos de lesão, eles são concomitantes, muitas vezes eles vão se somando, tá? Não é que ou é depressão de ATP ou é lesão mitocondrial. Não, na maioria das vezes eles vão acontecer juntos. Acontece um inicialmente que desencadeia todos os outros, tá? Então aqui, ó. A gente tem uma redução do suprimento de oxigênio, ou ação de toxinas, ou ação de radiação, que vai causar um dano ou uma disfunção mitocondrial. Isso faz o quê? Que ela não desempenhe sua função principal, que é a de gerar o ATP. Então, reduz o ATP. Então, já tenho aqui associado uma depressão do ATP. Vou aumentar a produção de espécies reativas de oxigênio, tá? Porque eu não vou ter como formar bem bonitinho lá a molécula de água ao final no processo da fosforilação oxidativa. Então, eu acabo aumentando a produção de espécies reativas de oxigênio. E aí a gente tem várias anormalidades celulares acontecendo ao mesmo tempo. Disfunção mitocondrial, que acaba liberando cálcio no citossol, que ativa as ASEs, depressão do ATP, produção de espécies reativas de oxigênio, que vocês vão ver que já é outro mecanismo de lesão celular. Então, está se juntando aqui, no mínimo, 4 mecanismos de lesão. Tudo isso vai ter várias anormalidades, então, provavelmente, essa célula ela vai morrer por necrose, tá? Porque as anormalidades, elas estão em conjunto, se somando. Então, é muito intenso e é muito rápido. Então, causa a necrose dessa célula. Além disso, né, desses mecanismos, a gente também pode ter a redução de sinais de sobrevivência, mutações no DNA ou até em proteínas, aumento da produção de proteínas pró-apoptóticas e redução da secreção das proteínas anti-apoptóticas. Isso vai fazer o quê? Outro mecanismo, quando a gente tem redução de proteínas anti-apoptóticas, acaba abrindo os canais de saída, por exemplo, do citocromo C, que faz parte lá do complexo, né, da cadeia transportadora de elétrons. Esse citocromo C, estando no citossol, ele desencadeia vários mecanismos de lesão celular também, tá? Então, tudo isso associado à lesão mitocondrial. Só que o que é que diferencia aqui? Esse aqui, como nós temos 4 mecanismos de lesão.
altamente intensos e rápidos, ele provavelmente vai desencadear a morte dessa célula por necrose. Aqui, como ainda tem que haver um desbalanço na secreção das proteínas apoptóticas ou antiapoptóticas, aí vai haver a liberação de pequenas concentrações do citocromo C para ativar a via da morte celular programada, as caspases e tudo mais. Então essa vai ser mais lenta, menos intensa, então vai desencadear uma morte celular por apoptose. Então tudo depende da intensidade e do tempo, certo? Pá, vou já levar uma queda aqui, viu? Bota atrás do lixo. Aqui nós temos o terceiro mecanismo, influxo de cálcio para o citossol e perda da homeostase do cálcio. Então a gente tem uma falência geral das bombas de cálcio, né, aquelas lá do retículo da mitocôndria. Então a homeostase do cálcio é indispensável para a manutenção das funções celulares. A falência da bomba de cálcio promove a sua entrada para a célula e seu acúmulo no citoplasma, além do seu escape das mitocôndrias e do retículo endoplasmático para o citossol. O cálcio vai promover, como eu já disse a vocês, a ativação de diversas enzimas. Essas enzimas ativadas promovem a inativação do ATP, a lise das membranas celulares, a lise das proteínas estruturais, proteases, e fragmentação da cromatina, fazendo nuclease. Então ele começa a degradar tudo, organelas, membrana, macromoléculas, tudo que faz a célula funcionar, certo? Então quando a gente tem, né, o agente causador da lesão, vai alterar aqui a composição, a estrutura dessa bomba de cálcio na membrana externa, a membrana celular, certo? Favorecendo a entrada de cálcio diretamente dentro dessa célula. Além disso, ele também consegue alterar o funcionamento das bombas de cálcio das organelas mitocondriais e do retículo endoplasmático. Isso aumenta drasticamente a concentração desse cálcio no citossol. O que é que o cálcio faz no citossol que eu disse para vocês? Ativa todas as rases. Ativa a fosfolipase, que quebra fosfolipídios de membrana celular, de organela, de tudo, tá? Ativa as proteases, que quebram proteínas de membrana do citoesqueleto. Não tem citoesqueleto, não tem mais como funcionar nada dentro da célula. Endonucleases, que degradam material genético. ATPases, que degradam a energia que já não tem. Aumento de permeabilidade mitocondrial ao cálcio, né? Vai alterar a composição da mitocôndria, porque se eu não tenho aqui um aumento da liberação de fosfolipase, essa fosfolipase vai atuar só na membrana plasmática, membrana de mitocôndria, membrana do retículo. Começa também a causar poros nessa mitocôndria, ou seja, o que a gente acabou de ver que foi lesão mitocondrial. Então vai começar a somar. Se eu tenho uma lesão mitocondrial, eu reduzo a capacidade de sintetizar ATP, tá? Oi? Alguém falou? Não? Então a gente tem dano à membrana, dano nuclear, dano metabólico. Então a gente tem várias formas aí de danificar as células, de causar lesão celular. Agora a gente vai para as espécies reativas de oxigênio, que nada mais é que o acúmulo de radicais livres de oxigênio. Então nós temos dentro das nossas células, todas as células, nós temos os sistemas de combate aos radicais livres, tá? Normal, milhões de artigos aí, acredito que milhares de artigos mostrando aí o aumento da expressão desses sistemas antioxidantes quando a gente é exposto a qualquer tipo de agente agressor, certo? Então, como consequência do metabolismo celular, normalmente tem formação de uma pequena quantidade de radicais livres que tem potencial lesivo para as células. Essas células vão possuir, então, mecanismos de defesa que evitam danos por esses radicais livres.
Então a vitamina C, ela combate radicais livres. A catalase que tem dentro dos peroxissomos combate radicais livres. Aí vem, né, os genes que normalmente aumentam sua expressão quando a gente está sob alguma infecção, algum tipo de lesão, que é o nosso sistema de combate à espécie reativa de oxigênio, que é formado principalmente pela superóxido dismutase, glutationa peroxidase, tá? São essas enzimas aqui, ferritina, ceruloplasmina, também vão atuar nesse combate. Porém, quando a gente tem um desequilíbrio nesse sistema, a gente acaba tendo um aumento da formação e diminuição da inativação dessas espécies reativas de oxigênio. E isso pode acarretar o quê? Em lesões celulares. Aqui é só para mostrar para vocês como é que essas enzimas do sistema antioxidante funcionam, né? A catalase, vocês sabem, do peroxissomo ela vai atuar só pelo peróxido de hidrogênio, né? Mas a glutationa, a peroxidase, a redutase, elas vão atuar aí reduzindo todos os outros produtos radicais livres de oxigênio, certo? Então, a gente tem diversos mecanismos para a formação desses radicais livres, como, por exemplo, a absorção de radiação ionizante. O indivíduo está fazendo um tratamento, né, de radioterapia. Metabolismo de determinadas drogas vai gerar espécies reativas de oxigênio. Obesidade, tá? Consumo elevado de bebidas alcoólicas vai gerar um aumento das espécies reativas de oxigênio. Geração de óxido nítrico e outros também vai culminar na formação desses radicais livres. As consequências desta agressão por radicais livres são diversas, mas as principais são peroxidação dos lipídios das membranas. Se eu aumento a concentração de radicais livres, eles vão interagir com a parte lá, a cabeça do fosfato do fosfolipídio. Então, se eu tenho essa peroxidação desses lipídios de membrana, eu começo a desestabilizar a estrutura da membrana. Não só da membrana plasmática, mas da membrana das organelas também, tá? Oxidação de proteínas vai causar lesões no DNA, tá? Que acaba por degradar e inativar esses componentes que vão perder a função, consequentemente, a célula perde funcionalidade e acaba sofrendo morte celular por ação dos radicais livres. É por isso que se fala tanto, né, dos radicais livres, para evitar tudo aquilo que gere a formação de radicais livres. Então é bom evitar, mas tudo gera radical livre. Vou comer uma pizza com bastante gordura, vai gerar radical livre. Vou beber bastante refrigerante, pronto. Pois tá piorando. Mas é desse jeito. É o quê? Cocosé também não, nenhuma. Essa primeira pizza com suco de laranja. Muito pronto. Resolvido, é. Depende da intensidade, pode acontecer os dois, viu? Mas aí ela está falando de um estado, essa diferença entre o medicamento e o veneno é a dose. É verdade. Aí aqui, ó. Radiação, toxinas, baixa reperfusão, produção de radicais livres de oxigênio, né, um superóxido ou um peróxido de hidrogênio. Aí a gente tem a ação, né, do sistema antioxidante, a ação da sódio, a superóxido dismutase, ou glutationa peroxidase, ou a catalase. Vão aí tentar remover esses radicais livres, mas se eu não consigo, o que vai acontecer? Peroxidação de lipídios, então vai causar dano à membrana plasmática, membrana de organelas, modificações de proteínas, então vai causar degradação, dobramento anormal, né? Em vez de estar na estrutura nativa, está em outra conformação, então perde a função. Danos ao DNA pode causar mutações, tá? Então, se eu tenho mutações, eu posso acabar causando algum dano no funcionamento da proteína que aquele gene codifica. Então, tudo isso ocasionado por espécies reativas de oxigênio, ok? Não me lembro se esse é o último. É? Pronto. Então, o último, defeitos na permeabilidade das membranas. Então, nós temos aí lesões de membrana, a perda da permeabilidade seletiva das membranas celular, mitocondrial, lisossomal, causa uma série de transtornos à célula, permitindo a entrada ou escape de substâncias. Esta lesão pode ser causada por falta de energia, ou seja, isquemia, ou por lesão direta por toxinas, por vírus,
por substâncias químicas, fragmentos do sistema do complemento. Então, os mecanismos bioquímicos envolvidos são disfunção mitocondrial, perda de fosfolipídios de membranas, anormalidades no citoesqueleto, radicais livres formados, subprodutos da fragmentação dos lipídios. Então, a gente tem aqui uma célula submetida, qualquer tipo de agente agressor, radiação, drogas, falta de nutrientes, oxigênio, outros tipos de estímulos lesivos, tá? Vai gerar a produção de espécies reativas de oxigênio em excesso, e aí vai ser removido inadequadamente e vai começar a causar inúmeras lesões. Lesão mitocondrial, lesão na membrana, porque a gente tem peroxidação de lipídios das membranas acontecendo, modificação das proteínas, dano ao DNA e vai culminar na morte dessa célula, porque esses danos, essas lesões vão se acumulando, tá? Conseguiram compreender, pessoal?